Não se preocupe, eu não vou espalhar isso. Leylin prometeu imediatamente, sabendo o que Robin queria dizer. Boa. Vem então. Mostrarei sua mansão e alguns lugares importantes como a sala de operações. Os bruxos da serpente gigante Kemoin são os nossos membros mais valiosos. Você vai aproveitar o melhor que temos para oferecer. O clã Ouroboros teve bastante fama no continente central. Não havia dúvida de que eles controlavam uma enorme região repleta de mortais e acólitos. Partes desta terra seriam frequentemente concedidas aos superiores dentro do clã. Alguns dos Varlocks do clã construíram castelos gigantes em seu território. Eles preferiam ficar lá e raramente visitavam a sede. Lentamente, eles expandiram suas famílias. Por outro lado, a maioria dos Varlocks, que tinha uma grande esperança de avançar mais, era exatamente o oposto, optando por ficar na sede, deixando o território para outra pessoa gerenciar. Dado que Leylin era um marquês, seu território seria indubitavelmente grande. A produção de cristais mágicos, assim como outros recursos, excederia em muito a pobre costa sul e a zona do crepúsculo. Além disso, ele receberia uma mansão isolada na sede como sua residência pessoal. A sala de operações era como uma bolsa de valores. Uma tela pairava no ar, exibindo vários campos de informação enquanto os números piscavam com cores diferentes. Sob a tela grande, Varlocks de diferentes fileiras pareciam apressados enquanto sussurravam para a equipe atrás dos balcões. Toda organização tinha um lugar como esse. Era semelhante a um salão onde as missões eram emitidas e lidava com parte da troca de mercadorias. Leylin estava muito familiarizado com esses lugares, mas nunca antes tinha visto um desse tamanho. Uma mensagem na tela deixou Leylin envergonhado. Ranque um Giante Kemoin Serpen Varlock com uma linhagem decente. Vendendo a oportunidade para uma noite de irrigação de sementes. Preço: 1000 pontos de contribuição. Requisito adicional: a aparência da fêmea deve ser aprovada por mim. Isso. Leylin não sabia o que dizer. Haha. Robin não ficou surpreso. Após o passar de geração após geração, a maioria das famílias Varlock terão suas linhas de sangue diminuídas. Exceções a essa regra existem, mas são muito raras. Mesmo entre os bruxos da serpente gigante Kemoin, existem aqueles cujas linhas de sangue são fracas o suficiente para combinar com a serpente Orrala Negra ou mesmo com os bruxos da serpente enorme Manquestre. Portanto, as famílias Varlock geralmente procuram por pessoas com linhagens sanguíneas puras para melhorar seus próprios desbotamentos. Há alguns feiticeiros da serpente gigantesca mais fracos que vivem com essa renda. Embora seja difícil para um Varlock criar uma criança, isso acontecerá eventualmente se eles tentarem com frequência suficiente. Que eu sei, disse Leylin com desdém. Ele estava muito infeliz com esse tipo de trabalho, onde eles basicamente estavam se prostituindo. A propósito, você tem uma linhagem muito pura, Leylin. Você também é muito forte, então tenha cuidado. As mulheres Varlocks ficarão loucas por você. Robin disse com um sorriso provocante. Não importa. Eu não farei isso, não importa o que aconteça. Disse Leylin com certeza. Esse tipo de ato violava sua linha de fundo e ele não faria algo que fosse contra seus princípios básicos. Seus desejos não têm nada a ver com isso. Alguns Varlocks femininos com alta pureza na linhagem capturarão pessoas como você e não deixarão você ir até a gravidez. Dado que o macho não sofre perdas substanciais e revelando que isso geralmente prejudicaria a sua reputação, eles escolhem ficar em silêncio, tornando difícil para nós interferirmos. As seguintes palavras de Robin confundiram Leylin. Robin olhou Leylin de cima a baixo e assentiu para ele. Não se preocupe. Com base na sua força atual, há poucos Varlocks femininos no clã que podem capturar você. Robin! Que coincidência! De repente, a voz de uma mulher se elevou atrás deles. Robin se virou e viu uma bruxa fêmea com longos cabelos negros criando uma divisão na multidão enquanto se aproximava deles. Enquanto de vez em quando olhava para Leylin, havia um indiscutível indício de excitação em seu rosto que provocava arrepios na espinha. Quem é esse homem bonito? Nós não nos conhecemos antes, não é? A aura dessa bruxa fêmea era a mesma que a de Robin.
a força espiritual deles alcançou a fase hídrica. Ela também era uma beleza bem construída, com uma aparência encantadora e pele clara. Este é Marquis Leyland, um novo membro do clã que está sob a tutela do mentor Gilbert, disse Robin com um sorriso no rosto, mas ele se sentia desconfortável. Ele transmitiu para Leyland: dê cuidado. Esta é uma das bruxas que acabei de falar sobre a serpente de sangue Miranda. Olá, Marquês Miranda. Leyland sabia do seu status e lhe deu uma saudação. Marquis Leyland. Então é a primeira vez que você vem aqui? Por que você não me segue? Eu posso te mostrar por aí, e podemos até ir ao meu solar mais tarde, onde eu mostro o entusiasmo de nossas mulheres Varlocks. Os olhos de Miranda brilharam de excitação quando ela examinou Leyland e passou a língua pelos lábios. Isso aumentou ainda mais seu charme ao ponto de que poucos machos pudessem resistir a ela. Me desculpe. Eu prefiro ser liderado por Robin. Leyland negou. Ele gostava de garotas bonitas, mas só se ele fosse o dominante. Seria muito humilhante ser usado como uma ferramenta para acasalar. Não me recuse tão rápido. 5.000 pontos de contribuição. 5.000 pontos de contribuição por uma noite. Combinado. Miranda ofereceu um preço sem qualquer hesitação, e os Varlocks ao redor respiraram profundamente. Parecia que 5.000 pontos de contribuição era o bastante. Isso é suficiente. O rosto de Leyland ficou solene, sua mão alcançando o cabo de sua espada. Então é assim que você quer. Então deixe-me domar você do meu próprio jeito. Miranda não sentiu medo por Leyland, e em vez disso uma expressão de raposa apareceu em seu rosto. Ela tinha visto através de Leyland à primeira vista, e sabia que ele era um recém-avançado posto 3 cuja força espiritual não havia atingido a fase de vapor. Enquanto isso, a dela já estava na fase de hidrelétrica. Grau 3 Os Varlocks foram divididos entre aqueles com fase de vapor, fase hídrica e força espiritual da fase de cristal. Houve uma enorme lacuna de força entre cada fase. Com Leyland sendo 2 fases abaixo dela, ela não estava preocupada mesmo se ele tivesse algumas armas secretas. Aqui mesmo. Os olhos de Miranda se estreitaram em fendas, uma aura perigosa explodindo. Escalas densas apareceram em seu corpo em forma de flores, o que a deixou ainda mais atraente. Miranda! Pare! Outra voz feminina clara surgiu e uma cobra vermelha voou. Você! Miranda acenou com as mãos. Incontáveis mechas negras apareceram ao redor dela, esbarrando na cobra vermelha. Robin acabou tendo que reprimir a seguinte explosão, mas mesmo assim muitos Varlocks foram empurrados para baixo pelo rescaldo do confronto. Outro. Leyland, a sua sorte hoje é muito pobre. Outro. Leyland olhou para a fonte do som. Aquela que atacou com a cobra vermelha agora também era uma bruxa feminina, seus longos cabelos negros caindo em cascata até a cintura como uma cachoeira. Ela possuía um corpo voluptuoso que estava em contraste gritante com o seu rosto santo. Este é o Marquês Freya. Eu nunca ouvi falar de rumores sobre a captura de bruxos machos, mas a linhagem de sua família tem diminuído nos últimos anos. Eles estão procurando por um macho adequado para se casar com sua família, tenha cuidado. Robin transmitiu a Leyland que atualmente só podia ficar em silêncio. Freya. Se você quer um homem, há muito no meu castelo que eu posso presentear você. Essa é minha. Aparentemente, Miranda já havia considerado a própria presa de Leyland. Miranda, sua vagabunda. Eu não estou aqui para romance. Estou aqui para pedir que ele se junte à minha família. Freya retrucou bruscamente. De jeito nenhum. Eu o vi primeiro. E daí? Com o argumento aumentando, o perigo em torno dessas duas mulheres cresceu e todos ao redor se afastaram. Leyland ficou entre eles, sentindo-se divertido e irritado. Em vez de pedir sua opinião, esses dois estavam brigando por ele como se ele fosse um item de vitória. Escute aqui. Você vai se incomodar com a minha opinião? Você. Miranda sorriu fracamente. Viaklins não tem direito a uma opinião. Mesmo seu mentor não diria nada sobre isso. Eu tenho um ancião me apoiando também. Do outro lado, Freya expressou seu acordo silencioso.
Bem, eu vou deixar você saber quem é o fraco. Leyline tirou a espada de sua bainha. A espada do meteoro era um artefato mágico de alto grau, que começou a emitir uma aura assustadora. Raios de luz negra atingiram as duas mulheres, contendo dentro delas as terríveis toxinas de uma serpente Kemoen. Enquanto isso, Intimidating-Gazi, seu rank 3 de linhagem, disparou. Embora ondas semelhantes tenham surgido das duas mulheres, elas recuaram no momento em que entraram em contato com o domínio de Leyline. Um olhar intimidador tão poderoso? Robin olhou para os feiticeiros mais fracos que haviam caído no chão. Parece que a pureza do sangue de Leyline é muito maior do que eu esperava. Com um flash de luz negra, dois sons distintos fora. Um chicote vermelho nas mãos de Miranda se partiu em dois, e Freya recuou alguns passos enquanto um anel vermelho em suas mãos era esmagado em um pó.